Vocês já devem ter percebido, né, que os homens agora, claro, além de vaidosos, que a gente já falou, que eles estão muito, eles estão assim com um estilo inovador, vamos dizer assim, de cabelo, né? Quem tem cabelo mais comprido anda fazendo uns penteadinhos, coquinhos e tal. A gente vê seguido, principalmente os artistas, né? Cantores, enfim, fazendo. Não vi coquinho aqui no Rodrigo, eu acho que ele não tem cabelo para isso ainda. Vai deixar crescer, não? 6 meses, de repente. Bom, mas igual acho que ele se encaixa, viu, dentro desse estilo que a gente vai falar agora no Por Dentro da Moda. Muito bem, olha, eu acho, não tenho minha certeza, tá, Léo? Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, Mas bom acho dia. que começou todo esse esquema aí de hipster e tal, e da gente falar dos cabelinhos, quando apareceu o hipster lá da Federal, né? Que a gente tem até foto aí. O policial Gente, policial federal, né, e tal. O que foi isso que as pessoas só falavam nele? O cara virou artista, né? Inclusive, eu acho até que ele saiu da polícia, se não me engano. Olha, eu sairia. Sim, depois de todo esse sucesso, mas é que sair mesmo, né? Agora, Léo, eu tava lendo sobre isso, a gente fala hipster, mas hipster é um estilo, na verdade. Então, hipster é um estilo que começou da classe média londrina, de uma rapaziada que começou com um movimento que acabou se tornando uma tendência, né? O que é tendência? Tendência é o que ainda vai se tornar moda, não é o que é moda, né? Então, de lá, muitas coisas surgem da Europa para cá e Londres nem se fala, né? E então começou a surgir essa tendência que foi se propagando para o mundo todo, né? E o que aconteceu? Como uma ótima tendência, acabou virando moda, né? E a moda, ela invade e se torna pop. E eu falei, na verdade, de coquinhos e tal, mas acho que, como a gente falou que é um estilo, são cortes diferenciados, né? São cabelos diferentes, assim, dá pra dizer. Exatamente. Quando a gente fala no coque, é um dos cortes talvez mais usados, né? Aí a gente percebe muita máquina do lado. A gente chama de undercut, né? Que são os cortes mais raspados, quase militares nas laterais, com a parte superior mais longa. Né? Mas não necessariamente precisa ter esse coque, mas esse coque também caracteriza. Mas é isso que marcou, né? O Exatamente, que caracteriza o hipster, né? Outro acessório que é indispensável praticamente é a barba, né? Hoje a gente observa a volta das barbearias e bem forte. Aquela ali é uma barba bem volumosa, inclusive, ó. E essa daí já muito bem cuidada, por sinal, né? Porque hoje a gente acha assim, o cara deixa a barba crescer, que isso, né, cara? Tá, aqui todo mundo sabe o trabalho que dá para manter uma barba. Os três, então, até se encaixam nisso, porque estão com barba e tem uns cabelos diferentes. Ele ali tem a máquina, a gente vê mais a máquina ao lado, né? Na lateral ali dele. Gustavo Lima Cover. E o Rodrigo não, né, Rodrigo? O Rodrigo tem aquele cabelo mais... lembra um pouco aquele cabelo mais retrô, né? Da barbearia retrô, mas que hoje tá super na moda, super moderno. Quanto tempo leva pra fazer esse cabelinho? Na verdade, o DVD foi verdade. Não, agora tá tranquilão. No DVD ali que eu demorava pra caramba. Mas é mesmo? Quanto? Que? Uma hora? Não, é que eu tinha que acordar antes, aí secava, então dava uns meia hora, 40 minutos. Agora 10, 20 minutos tá resolvido. Mas sabe que isso é uma verdade, né, cara? Dá trabalho, né? Dá. Não é um cabelo... Todo mundo diz assim, não, o cara passa gel e coloca pra trás. Não é verdade, né? Não é um cabelo... É quase uma arquitetura, né, o negócio. Hoje a gente... Até é um assunto que talvez os homens não falem tanto, mas, cara, olha, tá... Bando de metrosexual, porque, cara, a gente tá na frente do espelho com secador, com escova, depois passa uma cera, depois se olha de novo, depois ajeita de novo, passa um spray e depois sai de casa. Tem um lado bom do coquinho esse aí, porque eu, por exemplo, que já não tenho cabelo tão comprido, mas no verão eu não aguento muito cabelo solto, a gente tem que estar aprendendo toda hora. E os homens que têm cabelo comprido, para eles foi legal isso pela praticidade também, né? De tu poder, só que tem que aprender direitinho o cabelo, né? Eu acho que isso, se o cara tiver vontade, acaba rolando naturalmente, porque né? é um coque mais simples, né? Eu acho que até fazer o coque é mais simples do que a gente pegar um cabelo desses de barbearia mais retrô, né? Que exige mais mesmo. Tá, e esse cabelo, por exemplo, dos guris, né? E com máquina e tal, que a gente mostrou ali também nas fotos. Ele tem um tempo, assim, para se manter? Quer dizer, tu tem que cortar de quanto em quanto para ele ficar delineadinho e tal?
Então, a gente sabe que tem uma manutenção, alguns clientes aparecem até de 20 em 20 dias, né? Mas não passa de 30 dias. É o teu caso? 20 em 20. 20 em 20. Pra cortar Senão os lados. fica, ele começa a se desajeitar, né? É. O que eu ia falar é o seguinte, faz desde o DVD que foi em maio, que eu tô cortando só dos lados pra crescer. Não quer, demora. Mas existe, Demora, é bom. não que tu tenha que refazer todo o corte novamente, mas existe uma manutenção, principalmente de contorno, fazer uma limpeza do corte. E não tem nenhuma dica para isso, por exemplo, que ele está falando, que às vezes não cresce o cabelo, quer dizer, nas laterais, que é o que tu precisa, Por né? exemplo, o cabeleireiro dele tá enrolando ele há 6 meses, não cresce, não tá cortando as pontas. É mentira, tá cortando o cabelo aí, não cresceu nada, faz 1 ano. Tem que parar de ser enrolado, né? Tu é cabeleireiro, tu mente para as pessoas, aí. Eu? ele. Não, eu fora. Não, mas falando sério, quer dizer, tem essa coisa de tu manter o cabelo, quer dizer, de 20 em 20 dias, e se passar disso fica difícil porque começa a ficar difícil de arrumar, né? Nem tem como arrumar como o corte que foi proposto, né? Porque se torna outra coisa, né? Ele desalinha e aí não tem o que... E o cara que nunca tentou, digamos, um cabelo assim, diferente e tal, que tem lá os seus 50 anos, vamos supor, ele pode, ou você está nos vendo lá e está com medo de fazer isso, ou ele diz, isso aí é só pra gurizada, ou como é que é? Não, tá geral, assim, isso... A gente, até falando assim, tu falou nos 50, aí vamos falar nos 40, vamos falar nos 30, vamos falar nos 60, né? A gente sabe, os 30 são os novos 20, os 40 e daí por diante, né? Eu acho que essa moda, ela vem para todos, eu acho que é o momento da gente se libertar de algumas coisas e passar a viver o que a gente tem vontade, né? Que o espírito é jovem, né? E por que o teu visual não pode ser? Por que o teu visual não pode condizer com o teu espírito, né? Eu acho isso mais justo, mais honesto, mais... Bom, mas tá aí, a gente aqui E eu faço um desafio para cinquentões, sessentões aparecerem no estúdio pra gente fazer essa mudança, porque eu acho gente, que fiquei com medo, eu faço um desafio, ai meu Deus, eu não vou Ah, meu Deus, tá lançado o desafio. Ai meu Deus, né? eu tô saindo já. Não, Léo, brigadão, valeu, viu? E a gente sempre aqui que é isso, quer falar de tendência, de moda, é bem... E os homens reclamam, né? Porque às vezes ficam de fora, que é só mais as mulheres. Então é por isso que a gente hoje resolveu falar aí desse estilo hipster. Obrigada, Léo. E a gente vai agora de baita ajuda. Hoje aqui a Gabriela, né? Que a Claiane tá com compromisso, hoje não pôde vir, daí a Gabriela tá aqui representando. Olha que responsabilidade, representar a Claiane de Mello, né? Não, mas já vi que é mais calma, né? Porque ela prazer. sempre brinca que ela é agitada e tal, tu já é ao lado mais calmo, né? Eu sou tranquila, né? Ainda bem que a gente é parceira de trabalho, né? A gente já se conhece bastante, É verdade. né, Bom, Regina? e hoje a gente vai falar... Prazer estar aqui com vocês. Ah, que bom. E sempre é bem-vinda, né? Obrigada, tu sabe disso. muito obrigada. A gente hoje vai falar de uma coisa que cada vez mais as pessoas estão tendo em casa, que é uma varanda, ou geralmente algum lugar que foi fechado, uma área, enfim. E que a gente quer fazer um jardim. Quer botar plantas, quer ficar... É o lugar da calma da casa. Pois é, e como isso é bom, né, Regina? Porque isso humaniza o nosso recinto, a nossa casa, né? Humanizar, trazer essa prosperidade, toda essa alegria de um jardim é sempre muito bom. Tomar um chimarrão no jardim, né? E aí a gente diz assim, poxa, mas eu não tenho casa, eu tenho apartamento, eu tenho só um espaço que eu podia transformar numa varanda. Não tem problema, claro que sim. Qualquer cantinho que tu tenhas, que bata um pouquinho que tenha um pouquinho de ventilação, uma insolação, uma luminosidade já é possível ter. Inclusive, as plantas elas podem ter dentro da própria casa, a gente está mostrando ali algumas fotos, que essas aí são suspensas até, né? Isso mesmo, a gente tem vários estilos, né? Claro que tem que se analisar o espaço que nós temos. Então, a gente pode ter um jardim mais de vasos, né? Normalmente, as varandas, elas têm os ralos e elas são impermeabilizadas. Então, é sempre importante, né, verificar se a gente não tem as varandas fechadas, ver se essa impermeabilização está bem correta. Porque na hora da rega, pode acontecer algum problema no vizinho embaixo, tu sabe como é que é, né? Sim. Então, muito importante verificar, então... Não, e também não colocar vasos e coisas em cima de onde escoa a água, né? Exatamente. Mas também tem outras características que tu pode ter num jardim. Tu pode trabalhar com pedras, seixos rolados, que tu pode, inclusive, botar diretamente sobre o chão.
que confere um ar mais descontraído, né? Os vasos também são super bacanas para se colocar no chão, vasos maiores, vasos suspensos. Agora tu falou em vasos maiores, mas assim, se o espaço é bem pequenininho, a gente também tem que ter cuidado adequar com ao isso. espaço, com Tipo assim, certeza. vou ter um vaso enorme, daí eu não consigo nem entrar na varanda, porque eu vou tropeçar no vaso toda vez. A primeira coisa é analisar o espaço que nós temos, né, Regina? Se nós temos 5 metros, se nós temos 10 metros, não importa. Então, o vaso, o formato, o tamanho sempre tem que estar adequado, sempre tem que cuidar o funcionamento do espaço quanto à circulação. Então, ele deve ter a circulação, né? Então, sempre se preocupar com esses itens. E tu falaste em ventilação. A gente tem que se preocupar, assim, em pegar plantas, por exemplo, que precisem de sol, ou que não precisem de sol. Claro, esse tipo exatamente. As plantas que elas têm um aspecto, um verde mais fechado, mais escuro, são plantas normalmente que se adaptam melhor a espaços internos. Então, o Ali, melhor... a gente está mostrando um bem bonito aquele ali mesmo. junto com madeira também fica super charmoso, né? As bromélias se adaptam super bem. Os decks em varanda também, eles são fáceis de colocar e não requer uma obra, né? E hoje tem muito aquelas paredes também verdes. As paredes vegetadas são maravilhosas. E também dá para colocar em espaço pequeno assim? Olha, dá para colocar, tem que ter um certo cuidado e também demanda uma obra, né, Regina? Porque tem todo um sistema de colocar a água nas plantas, né? E depois tem a drenagem disso. Então, isso requer uma manutenção, né? O interessante é se contratar um paisagista, né? Uma empresa especializada que trabalhe com parede vegetada, mas é uma solução maravilhosa. Eu vi ali numa das fotos agora um carrinho cheio de vasinhos, de plantinha. Sim. Quer dizer, uma solução muito fácil. Não, e além disso, a parede vegetada ela é mais técnica, né? Mas ao mesmo tempo, tu pode trabalhar com madeira na parede, tu pode trabalhar com até elementos de reciclagem, tu pode pegar ferros, né? Que tu tira às vezes até de um lixo de algum local e reposicionar na parede, colocar vasos pendurados, né? Então a criatividade eu acho que é o que manda, né? Sim, é o que manda, No sem aspecto da... tu falaste ali é deck, né, também. O deck é super bacana, porque ele vai escoar água, embaixo Ó, vai as ter... paredes que a gente falou, ó. As paredes de madeira. Tu pode até fazer isso com aquelas caixas de verduras, né? Muitas pessoas colocam, né? Suspendem na parede e penduram com ganchos. Os pallets, né? Dá Os para usar aí pallets. também. Os pallets também, com certeza, na parede. Porque dá para colocar, e assim, o que eu te falei ali do carrinho, por exemplo, se a pessoa então tiver, de repente tem lá um carrinho antigo da avó, né, e tal, coloca lá umas plantinhas, fica bonitinho. Muito bacana brincar com essa ideia, porque é um lugar que tu pode trabalhar de uma forma bem mais tranquila, mais livre, né? E ele pode fazer a composição com o espaço interno que tu tens também. Porque tu tem toda a tua sala e tu vai ter essa visualização do espaço na varanda, né? Então, essas áreas têm que se conversar. O também. Adriano Sescani perguntou agora uma coisa que eu acho que lá no início tu até falaste que dá. Ele falou se dá para, quem não tem varanda, dá para fazer num cantinho da Claro casa. que sim. Inclusive, se tu tens assim uma sala, tem um cantinho legal. Essas plantas, o pau d'água, é uma planta super bacana de se ter. Claro que todas as plantas precisam de luminosidade, não necessariamente luz direta. Luz direta ou sol direto, mas luz tem que ter, né? Então, de alguma Tem que ser um janela... ambiente claro. Exatamente. De alguma janela tem que entrar luz, né? Isso é o suficiente para algumas plantas. O lírio também é muito... O lírio da paz é lindo, ele fica super bem dentro de espaços internos, né? Tem E a várias gente tem que plantas observar, legais. então, também essa questão de quantas plantas a gente vai pôr para também não sufocar e as plantas não morrerem ali num cantinho, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvida. Tem que fazer a adequação disso, né? Eu sempre oriento muitas pessoas que querem fazer e não vão contratar um paisagista, querem fazer uma pesquisa mesmo. A internet está aí para a gente utilizar, né? É verdade. Então, vê as plantas, vai na floricultura, vê as plantas que elas se adaptam às áreas internas, né? Faz essa adaptação. A planta é muito legal de trabalhar, porque tudo que tu cuida na tua vida, seja um amor, seja uma planta, seja um pet, te dá prazer e tu vai amar aquilo, né? Sim. Então, por isso que é tão terapêutico e tão interessante fazer. E só quem faz sabe o quanto é. Pois é, e não é só em importante, né? casa. O Adriano estava me soprando aqui que o Léo tem um jardinzinho no estúdio. É verdade? Que legal. E tu fez, pequenininho? Como é que ele é? Na verdade, eu sou fissurado por plantas, né? A gente jogou com um pouco do artificial com o natural, né? A gente tem grama sintética junto com algumas plantas isso é e muito legal. árvores, inclusive uma árvore frutífera, uma laranjeira. Olha que A legal. gente tem no deck da casa, é
bem legal. Não, mesmo, e dá um astral empresa incrível. tem que se preocupar com isso também, que nem sempre vai ter alguém para molhar, enfim, para ir ali, tem né? que ter toda a questão da manutenção também, outros cuidados que tu tens que ter. Por exemplo, se tu tem filhos, botar plantas espinhosas, né? As pessoas adultas têm mais cuidado, mas a criança vai lá, pode se machucar, então... Pets também, a gente já falou aqui no Pets programa, também, inclusive. pets também. Outra coisa, apartamentos muito altos, que estão uma ventilação super alta. Quanto mais alto, mais vento tem. Então, cuidado com as plantas mais delicadas, né? Colocar plantas mais resistentes, né? Mesmo dentro de sacadas, tu pode ter uma insolação oeste, que é super forte aqui em Porto Alegre. E ela é furiosa, né? Sol do verão, aquele do Guaíba, né? Que vem. Nossa Senhora. Não, e tem Então, lugar tem que ser que pega plantas- vento muito, né? Eu uma vez coloquei um vasinho, acho que era uma pimentinha, coitadinha. Acabou com- Eu coloquei um dia, no outro dia eu fui ver, só tava vazio, gente. Que o vento levou. Foi o eu filme, moro o em vento lugares levou muito a pimentinha. Que ela se foi, nunca mais vi. Coisa mais triste, tem que cuidar isso mesmo, Com né? Se a gente certeza. bota no lugar errado, já viu. Sim, esses são os fatores. Obrigada, Gabi. Valeu, viu? certo. Volte sempre Eu que para te o Baita agradeço, Ajuda. obrigada. E vamos de Limonada Zen. O dia que você quiser que o outro seja perfeito, você já esqueceu todas as regras do amor. Porque o amor nasce das imperfeições. Palavras do padre Fábio de Mello, hoje aqui, né, no Limonada Zen do meu diretor Adriano Sescani, que tem blog e tudo, tá? Te mete. Voltando ao Rodrigo Ferrari. Ai, que medo, né, guris? Eu digo, voltando ao Rodrigo pegou tudo Ferrari. aqui, né? Mais fofoca sobre os guris. Não. Vamos falar um pouquinho desse CD e DVD, que, Vamos que aliás, vamos. é a novidade, porque quando tu vieste não tinha, né? É verdade. Estamos lançando agora, inclusive, nosso primeiro DVD da carreira, né? Ai, Então, que o primeiro a legal, gente nunca né? esquece, nosso primeiro filho. Gravado no Bar Opinião, em Porto Alegre, o primeiro Que DVD é um bar, sertanejo. aliás, enorme, é uma casa de shows, Exatamente, né? já recebeu vários artistas nacionais, internacionais, e a gente ser o primeiro artista sertanejo a gravar DVD ali e fazer show também. É um Então, respeito. e quebrar um paradigma, né? Mostrando que o sertanejo pode entrar em qualquer lugar, não tem mais a saída. Quando se vai fazer o primeiro DVD? É uma curiosidade que eu tenho, né? O que vocês se preocupam, assim? Tipo, olha, nós precisamos ter o quê? Muito público, nós precisamos ter uma luz maravilhosa. O que é exatamente a preocupação? Depende da tua proposta, né? Hoje em dia tem até DVD sem público, né? Tem, é verdade, porque depois na O edição... último do também, Luan foi sem público mesmo, sempre foi um lance em estúdio. O nosso teve público, né? A gente graças a Deus, aliás, o lotou Luan Bar já não Opinião. falou, mas o Luan é um hipster, né? Agora. Ah, é verdade. Porque ele era completamente diferente. Ele mudou bastante agora. É verdade. E aí ele nosso fez foi sem com- público. O nosso a gente fez com público, a gente, né, com o Bar Opinião, essa proposta. Até então... porque se vocês não levassem as fãs de vocês, vocês iam não, apanhar. é que no primeiro não tem como, né? Então a gente fez, graças a Deus, lotamos numa terça-feira com frio, mas o Bar Opinião lotado. Nesse caso, a gente fez 14 músicas, 7 que já foram sucesso em rádio, Já ia te 7 perguntar inéditas. quantas tem e como é que vocês fizeram essa seleção? A gente selecionou as que foram mais pedidas em rádios, nessas 7 que já tocaram, e 7 inéditas, né? Todas nesse clima nosso, foi o que deu certo mesmo, que é música pra cima, balada, né? Sem sofrência muito. Pra galera dançar, se Não divertir tem cara mesmo. de sofrência mesmo. Não ia dar se, certo. se um dia isso aí. começar a sofrer, a gente começa a fazer a sofrência também. Eu acho que é mais do que a gente tá sentindo no momento, né? Então, Não, estamos há porque... 5 anos sem sofrer. E daí assim, quando vocês viram o resultado? Vocês gostaram? Muito melhor do que eu imaginava. Não que eu imaginasse que não ia ficar bom, mas a gente se surpreendeu. Então, a galera toda que se empenhou assim no projeto, acho que foi... encararam junto comigo como projeto da vida deles também. Vários profissionais competentes e que também nós temos uma amizade além de tudo. O mestre Mauri Grando, agradecer de coração também. Querido, foi um querido, idealizador. talentosíssimo. O Gandolf Filmes e Músicas também, que fizeram toda a produção. A galera da banda também que se doaram, né? Todos vestiram a camisa e quiseram que esse projeto... Quis que esse projeto deu certo, que desse certo e deu mesmo, assim. E As você- participações também, né, que Pois é, eu ia te floriram perguntar. bastante, assim. O meu amigo MC Jean Paul. Logo vem aqui, tá, João Paulo? Yo, Já sei. yo, I believe. Ele já falou comigo, o Adriano já vai falar com o Jean Paul, ele vem aqui. O Jean Paul a gente já tinha gravado a Tá Soltinha junto, agora a gente gravou. É mesmo. Exatamente. E agora a gente gravou essa que dá o nome
do DVD que Como é que explodiu tá geral. soltinha? Dá um trechinho pra mim. Tá solta, tá solteira, tá soltinha. Essa que vai encerrar? É, exatamente. Não, o Adriano acabou de me dizer que essa eu não quero. Então me dá um trechinho do Vucu Vucu. Vucu Vucu foi quem a gente gravou o clipe em Las Vegas, né? Que a gente Ai, fez. que chique que eu achei, A gente. ideia do Mauri também, né? Falou assim, se nós vamos fazer um Vucu Vucu, qual é a melhor cidade no mundo pra fazer, né? É Vegas, né? É, mas bom que vocês tiveram ideia e dinheiro pra fazer isso, né, gente? Alô, Mauri, obrigado. Que 2016 achar que a gente teve dinheiro, olha, vou te contar. Foi no início, né? Se fosse agora, já não Exato, dava mais. já não dava mais. Vamos fazer um trechinho do Vucu Vucu. Vamos assim. Cabum! Explodiu Rodrigo Ferrari na zoeira. Tô safado e não nego, e se eu te pego, vou fazer besteira. Cabum! Explodiu Rodrigo Ferrari na zoeira. Tô safado e não nego, se eu te pego, vou fazer besteira. Olha, meu amor, vem cá. Gosto de fazer papá. Quando precisar é só me ligar. Quando precisar é só me ligar. Vem na madrugada, o dia inteiro. Vai ser chuveiro, vucu vucu no banheiro. Na madrugada, o dia inteiro. Nós vamos no chuveiro, vucu vucu no banheiro. Vucu vucu, vucu vucu, vucu vucu no banheiro. Nós vamos no chuveiro, vucu vucu no banheiro. Vucu vucu, vucu vucu, vucu vucu no banheiro. Nós vamos no chuveiro, foi daquele jeito. Vem Isso é cá. música gospel, né? Uma vez eu escutei alguém falar que o latino, por exemplo, faz essa música Chiclete, né? Tu acha que tu faz essa música Chiclete? É uma pergunta pra ti. Sabe que já falaram isso da gente, porque tu é tipo latino sertanejo, né? Porque não, a gente tá falando chiclete, mas na verdade é o que pega, é o que vende E tu e vê é que o o que todo mundo latino tá canta. com tantos anos de carreira, ele se reinventa sempre, né? Volta e meia ele tá no... Ele volta, É. né? É música de festa, né? Música de balada hoje em dia, né? Vai muito da identidade do artista. Eu gravei música romântica no início, mas assim, Não rolou. romantismo, não. Mas é que tu Não não tem, rolou. cara. De novo, vou ter que dizer, tu não tem essa Brincadeira, cara. né? Eu tento ir pra igreja, mas não dá. Não, mas e vocês se preocupam com isso, quer dizer, na hora da letra? Tem essa É. coisa de catar, que nem tu falou, o tendel, Isso. as coisas que as pessoas falam, o teu O que tá público. rolando no momento, né? Pra pegar mesmo, né? A Tá Soltinha que fez eu quebrar esse paradigma mesmo, que eu gravava mais, assim, caramelo, música de amor e tal, mas... Vem que é o caramelo. É assim, vai. Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo. Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero. Eu vou me derreter nesse teu beijo. Caramelo, esse teu beijo tem sabor de caramelo. Quanto mais eu beijo, muito mais eu quero. Eu vou me derreter nesse teu beijo. Tá Aí ótimo. tava mais comportadinho, né, o negócio? Sim, depois foi degringolando. Mas aí a gente vai vendo o quanto mais pede, aí tu bota na música. A música foi muito bem pedida, vende Claro. mais show, a gente, opa, é por aqui, né? Bom, tá aqui, já registramos CD e DVD, todo mundo pode acessar, pode comprar, Isso aí, nos né? shows também, a gente vai fazer promoções em Sem rádios, na nossa dúvida. fanpage, no Facebook. Tá bom, e a gente vai encerrando, né, o programa da Regina de hoje. Claro, um bom fim de semana pra todo mundo. Claro que vai ser com a música aqui deles. Tchau pra vocês. Vamos que vamos. Bora lá. Tá soltinho, então. Tá solta, tá solteira, tá soltinha. Tá querendo. Tá querendo. Tá solta, tá solteira, tá soltinha. Tá querendo. Tá querendo. Vem que vem. E namorou por muito tempo na coleira. Agora que tá solteira, tá querendo extravasar. Já é VIP, tá em todas, onde chega tem pulseira. Agora não tem frescura, onde quer que... Ela chega calçando pra manjo babando e eu babo no trem. Já sei que hoje tem, e ela também. Ela dança, rebola, provoca e adora, ela é tentação da provocação. Ela arrasa, tá solta, tá solteira, tá soltinha. Tá querendo, tá solta, solteira, soltinha.